Olá, você vai ver nesta edição. Ex-gestores e servidores são multados por falhas em obra pública de Colniza. Prefeita de Cotriguaçu é condenada a restituir cerca de R$ 2.000. TCE monitora o cumprimento da Lei da Transparência pela Câmara de Barra do Garças. Os detalhes agora no TCE Notícias. Ex-gestores de Colniza foram multados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso e vão ter que ressarcir os cofres públicos em pouco mais de R$ 40.000. O TCE identificou irregularidades na reforma do Hospital Municipal. Veja os detalhes. Após encaminhamento de documentos pelo ex-prefeito de Colniza, Esvandir Antônio Mendes, a Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia propôs uma representação interna. Em análise preliminar, a equipe técnica do TCE constatou 5 possíveis irregularidades no contrato que tinha como objeto a execução de serviços de reforma e pintura no Hospital Municipal André Maggi. Foram identificadas as irregularidades referentes a pagamento de despesas de serviços em valores superiores ao praticado no mercado, especificação imprecisa ou insuficiente do objeto da licitação, ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios, realização de processo licitatório ou contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores aos de mercado, e irregularidades na execução do objeto do contrato pela empresa contratada. Foram notificados João Assis Ramos, ex-prefeito municipal, Clóvis José Coelho Júnior, presidente da Comissão Permanente de Licitação, Milton Mendonça Jaqueira Filho, engenheiro civil, autor do projeto básico, e Mauro Gonçalves, representante legal da empresa contratada BGM Construtora Limitada ME. Os citados não apresentaram defesa no prazo legal. Após análise dos autos, verifico que ficou comprovada a ocorrência de dano ao erário pelo superfaturamento de preço do material utilizado nas obras de reforma do Hospital Municipal. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e preliminarmente voto pelo conhecimento desta representação interna. Quanto ao mérito, voto pela procedência para condenar os senhores João Assis Ramos, Milton Mendonça Jaqueira Filho e a empresa BGM Construtora Limitada ME ao ressarcimento aos cofres públicos de forma solidária do montante de R$ 40.439,92, corrigido monetariamente. Aplicar-lhes a multa de 10% de forma individualizada sobre o valor do dano e aplicar ainda a multa de 6% ao senhor João Assis Ramos, ex-prefeito de Colniza, 6 UPFs ao senhor Clóvis José Coelho Júnior, presidente da Comissão de Licitação, e 6 UPFs ao senhor Milton Mendonça Jaqueira Filho, fiscal de obras, pelas demais irregularidades. A prefeita de Cotriguaçu também foi condenada a restituir ao erário, em razão do pagamento com atraso de faturas de energia elétrica e de telefonia, que geraram acréscimos de juros e multas ao município. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso ainda propôs uma tomada de contas especial para apurar as irregularidades no pagamento de 13º a secretário do Executivo. Entenda essa decisão na reportagem. A determinação do Tribunal Pleno é resultado do julgamento da representação de natureza externa proposta pelo controlador interno Adalberto Casarim da Silva, em face da Prefeitura de Cotriguaçu. No documento, ele informou que a prefeita Rosângela Aparecida Nerves teria pago o 13º e férias a 4 secretários municipais, sem que a medida estivesse prevista em ato normativo municipal. Segundo ele, a irregularidade teria causado prejuízo superior de R$ 90.000 aos cofres públicos municipais. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, entendeu que os fatos apresentados pelo controlador interno de Cotriguaçu não confirmam irregularidades no pagamento de horas extras dos meses de novembro e dezembro de 2016.
Isso porque o Tribunal de Contas de Mato Grosso firmou o entendimento de que é possível a percepção de férias e 13º salário por parte dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, mediante lei em sentido formal de iniciativa do Poder Legislativo, pois estes agentes não se submetem ao regime jurídico único dos servidores públicos. Com base nesse entendimento, o relator emitiu o voto. Em consonância parcial com o parecer 2778/2017 da Lava do Procurador de Contas William de Almeida Brito Júnior, é no sentido de conhecer a representação de natureza externa, extinguir sem resolução de mérito as supostas irregularidades quanto ao gasto indevido com o telefone celular e o pagamento irregular de horas extras, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Uma tomada de contas especial deverá ser instaurada pela atual gestão da Prefeitura de Cotriguaçu para averiguar o possível pagamento e recebimento de 13º salário e férias pelos secretários públicos municipais. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade do Pleno. O tribunal determinou ainda que a prefeita restitua R$ 2.211 ao erário, em razão do pagamento com atraso de faturas de energia elétrica e de telefonia, que geraram acréscimos decorrentes de juros e multas. O Tribunal de Contas de Mato Grosso vai participar da primeira reunião conjunta organizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Instituto Rui Barbosa para debater soluções para a grave situação fiscal dos estados brasileiros, especialmente daqueles em que já foi decretado estado de calamidade financeira, a exemplo de Mato Grosso. A reunião conjunta vai ser realizada esta semana, nos dias 6 e 7, na Escola de Gestão do Tribunal de Contas da União, em Brasília. O conselheiro vice-presidente e membro da diretoria da Tricom, Luiz Henrique Lima, o secretário-geral de Controle Externo, o auditor Volmar Buco Júnior, e o secretário-chefe da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, o auditor Joel Bino do Nascimento Júnior, vão representar o TCE de Mato Grosso nessa reunião. O conselheiro Luiz Henrique Lima explicou que desde o ano passado, com a aprovação de entendimentos mais rígidos pelo Tribunal de Contas para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos entes públicos, o governo do estado já adequou o relatório de gestão fiscal estadual, o RGF, às novas orientações. Isso pode ser observado com a publicação do RGF do terceiro quadrimestre de 2018, no Diário Oficial do Estado, que circulou com a data de 29 de janeiro, assinado pelo governador Mauro Mendes. O TCE acompanhou se a Câmara de Barra do Garças cumpriu com as exigências previstas na Lei de Acesso à Informação. Veja os detalhes. Esse monitoramento foi instaurado na Câmara de Barra do Garças com o objetivo de verificar o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento de Gestão número 8 de 2016, firmado entre o Tribunal de Contas e o Legislativo Municipal, então sob a presidência do vereador Miguel Moreira da Silva. O objeto deste TAG foi a adequação do portal da transparência da Câmara aos requisitos legais elencados na Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Em consulta ao site do Legislativo de Barra do Garças, o relator do processo, o conselheiro interino João Batista de Camargo, verificou que todas as informações exigidas pelo TAG foram disponibilizadas e estão corretamente acessíveis. E, por isso, votou no sentido de considerar cumpridos os compromissos firmados por aquela Câmara de Vereadores. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial da Lava do Procurador de Contas, Dr. William de Almeida Brito Júnior, e voto no sentido de considerar cumprido o compromisso firmado no termo de ajustamento de gestão TAG número
08/2016/LAI, firmado entre este Tribunal de Contas e a Câmara Municipal de Barra do Garças. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você uma excelente semana e até mais.